Programa Repórter Saúde está no ar e mais uma vez o nosso tema é sobre qualidade de vida. E para conversar sobre qualidade de vida, o nosso convidado de hoje é o médico nutrologista e termologista clínico, Dr. José Haddad Júnior. Dr. Haddad, para as pessoas de hoje em dia, que têm uma vida normalmente estressada, esse que é o termo que as pessoas falam, né? A base de uma boa saúde começa por onde? Começa pela boca e é pela água. Uma boa água é importante para o dia a dia da pessoa. Hoje em dia tem pessoas que podem ter intoxicação por água. Existe descrito na medicina vários verdadeiros compêndios sobre a água. E isso não é de hoje e nem do século passado. Isso a humanidade inteira tem todo um histórico dizendo sobre os cuidados da água. Até no tempo do Império Romano houve até problemas como botar fogo em Roma foi devido à intoxicação por chumbo devido à água que vinha das montanhas por cima dos aquedutos. Então a intoxicação por metais pesados é frequente e não é de hoje, é de muito tempo atrás. Dr. Haddad, Hipócrates, o pai da medicina, já dizia há muito tempo atrás que o seu remédio deve ser o seu alimento e o seu alimento deve ser o seu remédio. Explica isso para a gente um pouquinho. Pois é muito importante que as pessoas tenham uma visão de que todo alimento nosso, ele vai participar do nosso pensamento no dia seguinte. Isso, desde a antiguidade, eles dão um grande valor para essa importância dos elementos nutricionais. Hoje em dia nós subdividimos em grupos, né? Se a gente ficar somente olhando o que nós vamos comer das verduras, das frutas, das feiras, etc., não é o suficiente. Então nós temos que verificar que nós temos outros problemas, outros fatores que interferem. Então nós temos que olhar tanto no macro, a nível geral da alimentação, mas também no micro, a nível microcelular, alimentos a nível celular. Bom, quando se fala em nutrição, normalmente as pessoas pensam mais na questão do alimento sólido. Na sua primeira resposta, o senhor falou da importância da água. Então, quando se fala em alimentação completa, nós não podemos esquecer do líquido, então, no caso da água. Sem dúvida, a água faz parte de todos os alimentos. Muitas pessoas se abastecem longamente somente através dos alimentos, da água dos próprios alimentos. Mas é necessário um complemento disso. A grande maioria das pessoas precisa de um complemento de uma água extra. E essas águas têm que estar sob um pH alcalino adequado, tem que estar longe de bactérias, de outros elementos que possam intervir na vida da pessoa. Hoje os rios, a nossa base onde nós vamos pegar a água, né, para ser tratada, está uma poluição enorme, né? Sim, olha só, existe um caso de poluição realmente importante. Existem poluições provocadas pelo homem, o que não é uma grande fatia da verdade. Existe todo um bafafá dizendo que é culpa do homem, não é verdade. Existem poluições também devido a, por exemplo, vulcões, ligações de lençóis freáticos de grande profundidade, em que entram em contatos com enxofre, com outras substâncias em jazidas. Isso existe. Tá? E muitas vezes a gente acha que está vindo de uma indústria, não sei o quê, e não é. Né? Então existe uma grande distribuição disso. Agora nós temos que ir atrás e verificar de cada água ou de cada região como equilibrar isso, ou como evitar esse problema. Existem parâmetros básicos que nós devemos ter, daquilo do pH, a quantidade tolerável sobre partes por bilhões em moléculas, que a água tem que ser analisada. As universidades e várias empresas fazem esse trabalho. Normalmente nós temos já empresas mais avançadas que já são mais práticas, e elas podem partir para uma qualificação de uma água em que se torna mais econômica e mais viável no dia a dia. Né? Então nós temos condições de melhorar isso. Bom, mas hoje é um hábito da população, pelo menos nos grandes centros, de tomar água mineral. Hoje estão aí os garrafões de 20 litros e a gente observa todo mundo andando com a sua garrafinha de plástico para tomar sua água. Nesse tipo de costume, nesse tipo de hábito, é saudável ou o senhor coloca alguma objeção? Não, eu não coloco objeção direta em cima disso, mas ela não é adequada. Por quê? Porque primeiro a água fica parada. Tá? E normalmente o pessoal fala assim, mas e aqueles filtrinhos antigos de barro? A água não ficava parada. Ela fazia sobre um gotejamento natural e tinha sempre carvão para ser uma forma de filtragem. E isso tinha o seu resultado. Hoje nós temos técnicas mais avançadas e melhores nessas condições.
O plástico, como que o senhor vê o problema do plástico hoje no armazenamento? O plástico, ele é um produto do petróleo, tá? E ele é um polímero que ele tem como um dos metais pesados dentro desse polímero é o tálio, tá? O tálio é um elemento metal pesado, tá? Que interfere na cognição. E ele compete com o chumbo, compete com o cálcio, compete com outros elementos. E isso pode vir a acarretar problemas neurológicos também nas pessoas. A não ser outros problemas maiores, macro, que podem atingir também questões renais. Mas a gente percebe então que a água normalmente é uma água mineral, você toma de garrafinha, toma o seu copo de água e está resolvido o problema. Então o senhor está querendo dizer que não é somente tomar água pura e simplesmente, a gente tem que tomar um cuidado até na escolha da marca, do tipo da água. Isso, tem que ter todo um cuidado com a marca ou com produtos que lançam no mercado. Tem que escolher marcas que tenham um fundamento científico estudado, estudar o tamanho das bactérias que vão ser filtradas, como vai ser o mecanismo disso. E se tem algum outro fator que pode ser somado, por exemplo, a ozonioterapia, a ozônio dentro dos filtrantes. Bom, as pessoas normalmente escolhem o seu refrigerante, não vamos falar que isso é bom ou se é ruim, escolhe a marca do seu refrigerante, a marca de repente da sua cerveja ou do seu vinho, e no caso da água mineral, a primeira que aparecer leva. Pois é, isso acontece muito, tá? É uma questão de comodismo, de valorização da própria pessoa. Então muitas vezes a pessoa não tem esses cuidados, isso é péssimo, tá? Então a gente não aconselha isso, tem que escolher coisas mais adequadas. Então, o senhor está dizendo que uma água é diferente de outra. Uma marca de uma água, uma fonte de onde se invasa aquela água pode ser diferente da outra. E o que ela pode realmente ter de diferente na fisiologia do organismo? Olha, realmente, e essas diferenças, elas são enormes. Tá? Tem uma diferença muito grande, tem uma diferença no funcionamento geral. Por exemplo, eu faço aqui na clínica vários tipos de tratamentos. Um deles é exatamente de retirada de metais pesados. Tá? E esses metais pesados, grande parte, eles vêm através da água. Esses metais pesados que vêm através da água, tá? Eles só saem com produtos químicos especializados e bem conhecidos na medicina. Então eu utilizo isso, trato isso. Porém, metais pesados que vêm através de outros alimentos, como biológicos, tá? Já são mais difíceis de tirar. Mas não é impossível. Tem outros tratamentos que a gente faz também, mas tem que ser tudo dosado. Então, normalmente ele faz dosagem ou de unha, ou de cabelo, ou de uma biópsia local, ou algumas dosagens de alguns metais do sangue. A gente consegue detectar e verificar. E muitas vezes, pela própria estatística, consegue saber se é da água corrente do dia a dia da pessoa ou se é de outro mecanismo. Isso é por estatística, não é uma comprovação 100%. Um colega seu chamado Dr. Lair Ribeiro fala que tem água que não hidrata. É possível isso? Isso é verdade. Não hidrata e faz hipertensão. Existe um compêndio no Harrison, é um dos papas da medicina interna, tá? Isso é muito bem conhecido. Existe um capítulo somente sobre intoxicação por água. Pessoas que tomam água e têm intoxicação. E intoxicação são graus diferentes e formas diferentes. E tem água que não hidrata mesmo. O Brasil é um país continental, nós observamos que no Nordeste tem uma água conhecida como água ácida, onde você observa no rótulo pH 5, pH 4,5. Aqui no sul do país já é uma água que tem um pH um pouco mais elevado. Explica pra gente essa diferenciação e o que quer dizer um pH ácido para o organismo humano. Bom, o pH ácido, ele não é um pH ideal, né? Ele não é um pH ideal. Por quê? Porque a água ácida, ela pode vir com elementos e vão fazer competições nutricionais. Essas competições vão fazer uma desordem. Seja ela, por exemplo, no campo neurológico, ela vai fazer mudanças do comportamento da pessoa. Ela pode fazer alterações de mania. E muitas vezes as pessoas pensam assim que aquilo é o jeito da pessoa, é por causa da avó dela, não sei o quê. E muitas vezes está ligado com a água. Muitas vezes nós utilizando outros elementos para mudar o pH do sangue, modifica-se o comportamento da pessoa. Isso existe. Tá? Muita gente fala assim, mas isso aí no dia a dia isso não aparece. Não aparece porque eles não olham com lupa. Eles olham somente uma coisa superficial, mas isso dá uma diferença. Já essas águas ácidas do Nordeste ou de algumas outras regiões, aqui no Sul também tem um pouco. E essas águas, elas não são adequadas. Isso vai ter problemas com isso. Entendeu? Já uma água mais próxima de 7, 7,2, 7,1, um pH levemente alcalino, já começa a melhorar próximo do fisiológico.
Tá? Uma água mais alcalina, ela vai facilitar outras reações no organismo, também facilitando a recuperação das pessoas. Nós estamos conversando com o médico nutrologista, Dr. José Haddad Júnior, e no próximo bloco você vai entender o que acontece quando você toma um líquido ácido, por exemplo, um refrigerante. O que vai acontecer no seu organismo? No próximo bloco, essa resposta. Mãe, quero água! Ah, não! Agora você pode ter água saudável a toda hora. O sistema de tratamento Aqualive é adaptável a todos os bebedouros do mercado. Seu eficiente sistema tripla ação de filtragem garante água purificada e segura para toda a sua família. Fácil de abastecer, filtra até 40 litros de água por dia e oferece água confiável a todo momento. Adquirir um Aqualive é garantir comodidade, economia e segurança. Aqualive, um produto Aqua Enterprise. Adquira já o seu com um dos nossos distribuidores ou acesse www.aquaenterprise.com.br. Estamos de volta com o programa Repórter Saúde e o nosso tema de hoje é a base da sua qualidade de vida. A base da sua saúde tem a ver com água. E para conversar com a gente a respeito deste assunto muito importante, que às vezes as pessoas não dão o devido valor, o médico nutrologista e termologista clínico, Dr. José Haddad Júnior. Dr. Haddad, quando a pessoa então toma uma água ácida ou comumente também um refrigerante que é ácido por natureza, o que acontece no organismo que acaba atrapalhando na nossa saúde interna? O equilíbrio ácido básico no nosso aparelho digestivo, ele é muito eficaz e ele é muito versátil também. Então, o estômago secreta normalmente realmente o ácido clorídrico. E conforme o nível de proteínas na alimentação junto, ele pode secretar mais, ou se não tiver proteína junto, menos acidez. Com isso, na sequência da digestão dos alimentos, o pâncreas e o fígado também vão fazer todo um equilíbrio disso, dando esse equilíbrio ácido básico. E como nós estávamos conversando no intervalo, essa questão do pH, ele é importante, porque senão nós não fizermos um uso de uma água alcalina, o desgaste, vamos dizer assim, forçosamente, o organismo vai ter que produzir elementos para tentar tamponar isso. Tá? Então esse sistema tampão, ele pode ser feito através do bicarbonato, pode ser feito por algumas enzimas. Tá? Então eles utilizam vários meios disso. Tá? Um dos elementos mais promissores nessa questão, tá, no dia a dia, é exatamente uma água bem equilibrada, uma água eficaz. E isso daí nos facilita exatamente uma prevenção, primeiro, de diminuir a imunidade pelo sistema de substâncias insulino-símile, semelhantes à insulina, o que vai fazer muitas vezes uma precocidade do envelhecimento da pessoa. Existem esses fatores de insulino-símile que são marcadores. Nós temos 5 marcadores, né? São os mais utilizados na medicina. Desses marcadores, o primeiro, o segundo, o terceiro são os mais usados. O terceiro é o mais importante e que pega a parte periférica, mãos e pés. Tá? O que tem a ver mãos e pés, esses marcadores de insulina com relação ao pH? Tem tudo a ver. Por quê? Porque a partir do nosso primeiro envelhecimento, ele vai nascer exatamente nas partes mais distais do nosso corpo, mas nas mãos e nos pés. Se as células dos neurônios, de células fibras tipo C, que são as mais fininhas, são os neurônios mais delicados nas extremidades do nosso corpo, dos pés ou das mãos, morrerem, já começa aí uma regressão do nosso tamanho de organismo. E isso daí, ele é altamente sensível ao pH. Ele é altamente sensível. Então ele não é só sensível ao trauma, à pancada, a um esforço que a pessoa fez ou uma queimadura. Não. O equilíbrio do envelhecimento nosso, para se manter equilibrado, firme, tá? Ele tem que ter toda uma organização bem feita. Tá? Então não é só a alimentação vegetariana, etc. Não, tem que ter de tudo um pouco e adequado. A água é um fator fundamental nessa questão. Quanto mais a água tiver na ingestão um pH adequado,
menos força o pâncreas. Consequentemente, os minerais mais utilizados para a formação de insulina, como por exemplo o cromo, ele vai deixar de ser absorvido em outros sistemas, como no rim ou como no sono, e a pessoa começa a ter um sono melhor. Então, o cromo é um mineral nutriente que participa do sono fisiológico. Muitas vezes as pessoas tomam água e não têm sono adequado. A pessoa tem uma alteração de pH e tem uma alteração do pâncreas alterado. Vai ter uma alteração, consequentemente, em todo o metabolismo do açúcar. Então, tudo está envolvido com tudo na bioquímica humana. Tá? A questão médica é que a gente fraciona em pequenas partes para tentar entender, procurar entender aquele trechinho apenas. Mas, na verdade, o sono está ligado com o açúcar, ligado com o cromo, ligado com o pH, ligado com a água, tudo. Está tudo interligado. Está tudo interligado. Então, fica manco eu dizer para você se a água fica somente ligada ao pH de acordo com o fator de bicarbonato, acidez do estômago. Não, tem mais coisas que envolvem. Tá? Então, quando nós começamos a equilibrar a pessoa, verificar processos inflamatórios, verificar a exigência daquilo, capacidade respiratória, porque nós produzimos também todo um equilíbrio ácido básico sanguíneo a partir da respiração também. Então, a própria respiração também ajuda os rins e ajuda o pâncreas. Então, você veja que é todo um equilíbrio. Tá? Então, no caso, a água, se ela estiver dentro de um equilíbrio, até a água sanguínea, que está dentro do plasma sanguíneo, também vai auxiliar na capacidade respiratória. Então, muda-se a capacidade de força física, muda a capacidade de resistência. A pessoa andava só uma quadra, hoje anda 2, 3 quadras a mais. Então, no caso, a questão da purificação sanguínea não depende só de máquinas como o rim, tá, extracorporal, que é a hemodiálise. Tá? Não, o hemodiálise é um rim, vamos dizer assim, que auxilia, benefício para os pacientes em estados terminais, em que um rim não está mais funcionante, não tem mais rim para a pessoa. Então é preferível usar a hemodiálise. Agora, no meu caso, que eu faço já tratamentos nutricionais, verifico o centro nuclear da célula, verifico qual é a capacidade de energia que a pessoa tem, verificar qual é a velocidade que entra combustível e sai combustível do corpo da pessoa, aquilo que tem necessidade de atividade. Então, conforme a necessidade que a pessoa ponha, nós colocamos para ela, ela vai ter uma resposta melhor, mais positiva. Bom, pela sua resposta, então o pH é um fator fundamental na base da saúde humana. Ela é fundamental, sem dúvida. E ela é importante que seja bem equilibrado nisso. E o corpo fica constantemente tentando manter esse equilíbrio. Sempre lutando. Você come um churrasco na noite anterior, ele passou a noite trabalhando, tentando equilibrar tudo aquilo. Se você come pizza ontem à noite, é outra situação. Então tem que ter um equilíbrio para isso, tem que ter uns certos cuidados. As pessoas não podem comer assim, torta direita, beberem qualquer coisa, etc. Até na cerveja, como por exemplo, por que tem diferença nos sabores das cervejas? É água. E todo mundo já sabe que o segredo da cerveja é água. Né? Então, independente de fazer uma cerveja de trigo, ou de cevada, ou de lúpulo, ou de malte puro, não sei o quê, entendeu? A água é um dos maiores segredos. E todo mundo sabe disso. Bom, o corpo humano é formado por, em média, 60% a 70% de água, é isso? 70% de água, sim. Então está aí a importância da água. Exatamente, sem dúvida nenhuma. Isso é fundamental. E o plasma também, a base dele é água, o cérebro também parece que 80% é de água. Exatamente, é bastante. A água realmente ela tem uma entrada e saída realmente importante, não é pequena não. Tá? É muito grande. E isso daí vai depender de um dos fatores principais e mais estudados na medicina. Tá? São chamadas membranas. Tá? As membranas celulares, hoje em dia, é uma das especialidades mais vanguarda na medicina no mundo hoje. Tá? Seja em qualquer campo, seja na neurologia, na oftalmo, na cardiologia, na nefro, o que se estuda de mais vanguarda na humanidade hoje em medicina é membranas. E nas membranas estão intimamente ligadas com a água. E todo alimento que você, através da alimentação, da sua refeição, tanto da água como de um alimento sólido também, após a digestão vai sobrar um resíduo, vai sobrar um lixo. Esse lixo normalmente é um lixo ácido. Isso, exatamente. Exatamente. Aí que está. O rim vai tentar botar tudo isso para fora, tá? O próprio intestino também vai tentar evitar com que isso
seja absorvido, tá, através dos resíduos alimentares. Isso tudo é devido a substâncias ácidas. E aí vai sobrar aí que forma o radical livre, que começa o processo de envelhecimento? Também, mas na verdade eu poderia fazer duas afirmações. Uma, a nossa morte começa no cólon. Tá? A nossa morte, o nosso envelhecimento, ele começa exatamente no intestino. Tá? É um dos pontos mais importantes e mais de referência, tá? Com relação à qualidade de vida. Quem tem intestino bom tem longevidade, e quem não tem intestino bom não tem longevidade. Tá? Então o intestino é fundamental. Tem muita gente que descobre-se sem querer, ou às vezes por alguma indicação médica de algum colega, diz o seguinte: tome água todos os dias de manhã cedo, tome um copão d'água. Fala até para inventar água morna, eu acho meio difícil, mas tem gente que toma e realmente depois o intestino funciona melhor. Por quê? Porque você está oferecendo uma água, tá? no aporte gastrointestinal. Aquilo entra e vai ser utilizado. Naturalmente, parte dos resíduos ácidos que tem que sair fazem o intestino funcionar melhor. Então, tem que ser utilizado água em grande quantidade para isso. Então, essa água vai chegar até o intestino grosso, intestino delgado, e vai dentro daquela massa ali, inclusive facilitar a evacuação. Exatamente, isso é fundamental. Tá? O intestino parou, é problema. Tá? Então, um dos pontos centrais nosso é realmente o intestino grosso. E a água, para concluir, a água ela pode ser antioxidante? Olha, o efeito antioxidante da água, ele é muito pequeno. Tá? Ele tem que estar num estado adequado de situação em que, conforme o objetivo que eu coloque, ele vai ter um efeito antioxidante ou não. Tá? O efeito antioxidante é quando ele vai ter um efeito tampão. Tá? Então, uma hidroxila, ele vai procurar um outro radical livre, tá? E vai absorver o hidrogênio. Tá? Então, no caso, se eu coloco um ozônio, um O3, tá? Ele vai tentar fazer uma reação, ele vai tentar tirar o hidrogênio. Tá? Então, ele se ligando com o hidrogênio vai formar água. Então, isso é bioquímica pura. Tá? Então, se a gente utiliza um ozônio, ele auxilia e previne problemas de radicais livres extracorporais. Aonde estão? No intestino. Então, nós temos mais contato com o exterior do mundo por dentro do nosso aparelho digestivo do que pela nossa pele. Nós temos mais contato pelo mundo exterior dos alimentos, de tudo que a gente vê e conversa, através do aparelho digestivo completo, do que sobre nossa pele. Nós temos menos contato com a pele, com relação a nós, do que o intestino. O intestino é muito maior. Tá? A área de absorção. A área de absorção, a área de contato com o universo é muito maior. Entendeu? E dá a impressão que não, né? Dá a impressão que está... Como ele invagina por dentro do nosso corpo, tá? Ele dá a impressão que tem pouco contato. É o contrário. O contato de nível de bactérias, nível de contato de vírus, fungos e outros elementos nutrientes é imensamente maior do que através da pele. Então a água ionizada que tem mais hidroxila acaba ajudando também na parte de antioxidantes. Exatamente, na questão de contato extracorporal, né? Exatamente na luz do intestino, não diria nem extracorporal, né? Na luz intestinal, tá? Então ele ajuda e previne isso aí. Tenho certeza que você não sabia da importância da água que você bebe no seu dia a dia. Para terminar, doutora Haddad, uma mensagem então para que a pessoa tenha consciência que a saúde pode ser um ato do dia a dia de forma bem simples. Bem, eu aconselho um cuidado e um equilíbrio no dia a dia de alimentação, uma alimentação vegetariana de 90%, utilizações de carnes apenas em torno de 10% no dia a dia. Frituras e outros alimentos pesados, como doces, massas em excesso, também prejudicam a saúde. A água e os líquidos em geral são necessários e exclusivos, isso não pode deixar de faltar. Então esse equilíbrio é necessário. Agora, águas de primeira qualidade, realmente nós temos poucas e nós podemos ter isso dentro da nossa casa.
Ah, não! Agora você pode ter água saudável a toda hora. O sistema de tratamento AquaLive é adaptável a todos os bebedouros do mercado. Seu eficiente sistema tripla ação de filtragem garante água purificada e segura para toda a sua família. Fácil de abastecer, filtra até 40 litros de água por dia e oferece água confiável a todo momento. Adquirir um AquaLive é garantir comodidade, economia e segurança. AquaLive, um produto Aqua Enterprise. Adquira já o seu com um dos nossos distribuidores ou acesse www.aquaenterprise.com.br.